Então, continuaremos, né? Algumas coisas, né? Então, já foi visto, e como o tema é praticamente o mesmo, então, algumas coisas serão repetidas, né? Então, vai reforçar a ideia do que foi passado. Então, o tema que então eu vou falar é adoração que agrada a Deus, algo que Deus fica feliz, e o Ricardo colocou isso muito bem, então ajuda nessa parte, né? Então, como foi explicado, então, o ato de adoração, então, é realmente uma curvatura, né? É se render, reverenciar, homenagear, né? Então, como foi dito também, isso era um termo quando um escravo prestava homenagem a um superior, a um rei, né? Então, seria um ato de completa reverência, submissão e em reconhecimento àquilo que Deus é, né? Aquilo que Ele é, Senhor, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, né? Então, em reconhecimento a tudo isto, né? A natureza do louvor, no Salmo 42, 1 e 2, o salmista diz assim: como suspira a corça pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então, como a corça tem o desejo da água, a água fria e gostosa, assim a minha alma tem desejo por Deus vivo. Então, a adoração, nós vamos tocar tanto nessa parte certa e na errada que nós vimos ultimamente. Então, a adoração tem que ser uma experiência interior, é do coração. É algo que nós sentimos naturalmente. Aquilo está dentro de nós. Então, é de dentro. Tem que ser como nós sentimos fome e sentimos sede. E é isso que o salmista está dizendo. É assim que eu sinto por ti, ó Deus, né? A minha alma tem sede do Senhor. Então, a adoração, então, é algo de dentro, não é nada exterior, né? Eu vejo algumas coisas aqui que acontecem hoje. Então, a adoração que hoje o mundo, né, que temos visto no mundo religioso, e adoração, o pessoal acha que é gestos, né? Gestos. Demonstração de santidade, posições, né? A gente vê pessoas brigando por causa de posições, né? Agitações sensacionalistas, emocionais, gritos, pulos, socos, né? Pessoas fazem isso, movimentos arrepiantes, e são movimentos sensacionalistas, né? Que mexem muito com a emoção. Então, o salmista diz, olha, é aquilo de dentro, não é aquilo de fora. Então, a adoração não seria gesto, seria algo que eu sinto no meu coração. E eu tenho sede de Deus. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, né? Nada precisa me tocar, porque eu sinto, né? Então, a adoração não é um sistema religioso determinado por dogmas humanos, né? Que nós vimos hoje, né? A adoração no culto de louvor é determinado somente pela palavra de Deus, só pela palavra de Deus. Foi batido bem esse texto, essa parte aqui, né? A palavra de Deus é que tem que reger isto. O Álvaro falou muito da palavra de Deus, né? Tem que ser isto, né? E também, em relação ao pessoal com Deus, é um estilo de vida. Isso envolve a vida do adorador. Resulta em andar com Deus. E é o que nós, hoje em dia, vemos muitas pessoas achando que a adoração é somente estar reunido na reunião da igreja, né? Mas a adoração é uma coisa diária, é andar com Deus, né? É andar com Deus. Gênesis 17:1, anda a minha presença e ser perfeito, andar diário. 1 João 2:6, andar assim como ele andou. Gênesis 6:9, eis a história de Noé. Não era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, é uma vida de andar com Deus, estar ao lado de Deus, né? É uma vida de estar vivendo junto com Deus, sentindo isto. Então, isso seria adoração, é uma vida diária, né? Então, a vida diária de adoração é tão necessária, a nossa vida diária é tão necessária que leva pessoas a acreditar em Deus,
a aceitar Jesus Cristo. É o que Pedro disse lá em 1 Pedro 2,12. Ele diz assim, tendo vosso procedimento entre os gentios, a vida diária de adoração a Deus, o vosso procedimento de gentios, a vida diária de adoração a Deus, para que naquilo que falam de mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observando a vossa vida de adoração, observando a vossa vida de submissão, de reverência a Deus, em práticas diárias, as pessoas vão glorificar a Deus, a nossa vida diária de adoração. Em Atos 11, 23 e 24, este ele chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E esse homem era o Barnabé. Um homem bom, a sua vida pregava muito mais do que suas palavras. Porque a vida diária era de um homem bom, de todo o coração, e cheio do Espírito Santo. Tinha alegria, paz, bondade, tudo na sua vida dominava, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Mas a mentalidade hoje de adoração é só na reunião da igreja, né? É isso que nós vemos acontecendo dia após dia. As pessoas acham que seria isto, mas não é. A nossa vida de oração, que agrada a Deus, tem que ser uma vida diária de dedicação a Deus. Tem que ser uma dedicação completa, né? Então, a adoração positiva de 1 Timóteo 2,22, que Paulo fala, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro, né? Então, isto é adoração, que invoca o Senhor numa vida diária, né? Já a adoração negativa, Jesus repete a profecia de Isaías, diz assim, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, é diferente, completamente oposto, né? Ele não tem sede, as pessoas não têm sede, não sentem gosto por mim, né? Mas a adoração positiva é aquela, então, que a pessoa tem o prazer de servir a Deus, então não precisa de movimento, não precisa de inventar coisas, porque isso é natural da pessoa. E se a pessoa não tem essa natureza de servir a Deus, realmente de coração puro, não adianta fazer nada, praticamente, né? Você não consegue, né? Então, para uma adoração aceita por Deus, é reconhecê-lo como algo superior que eu submeto. Tem que reconhecer isto e submeter. Por isso que a adoração é submissão, é reverência. Porque eu reconheço, é maior, é superior, é incomparável. Em Romanos 11, 36, Paulo diz, portanto, dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente, eterna. Isso é diário, né? É diário. Isso não é semanal, é diário. Em Efésios 3, 21, Paulo diz, a ele seja a glória na igreja. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então, a glória na igreja, esse que é um perigo que eu vou tratando devagarzinho. Às vezes, isso é tirado de Jesus Cristo. Às vezes, nós tiramos isto, né? Mas essa glória tem que ser dele. Em 1 Timóteo 1,17, portanto, ao Rei eterno, imortal, o Rei invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Não tem como não se prostrar, não tem como não se reverenciar, não tem como não submeter a vida em adoração. Em Apocalipse 4 e 11, então, tudo que está perante o trono reconhece, tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Se não tiver esse reconhecimento de soberania e poder de Deus, como poderoso e divino, a nossa adoração é rejeitada. Assim como
reis e poderosos exigiam submissão. Se nós não reconhecermos na nossa vida diária, dia a dia, que é o superior, que merece toda a honra e toda a glória, tudo, então é uma adoração que não agrada a Deus. E algumas orientações bíblicas, então, para reconhecer que Deus é superior e divino e não se gloriar na adoração, não se gloriarmos. Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sempre a forma de submeter, sempre a forma de reverenciar. Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. Submissão, reverência, e ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Então, isso é reconhecer que Deus é Deus. Isso é adoração, dia a dia, de reconhecimento que ele é tudo, superior em tudo, soberano em tudo, o Deus Todo-Poderoso, Salvador, assim como Pedro disse para os judeus em Jerusalém. E Deus, ele exige toda honra e toda glória, porque ele merece. Quando Deus pediu que Gideão destruísse os amalequitas, então, ele tinha lá 10.000 soldados. E Deus disse a Gideão, Gideão, é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Gideão é muitos soldados. Os soldados não precisarão de mim. Vão se gloriar. Nós vencemos, porque nós somos poderosos. Leve esse povo a tomar água e lamber a água como o cão. Então, em torno de 300 pessoas aí venceram os midianitas. Então, Deus disse, olha, eles vão se gloriar contra mim. E dizer, a minha própria mão, nós mesmos fomos capazes de fazer isso, não precisamos do Senhor. Então Deus não admite que o homem receba glórias. Ele não admite isto, né, para o ser humano, porque isto pertence a ele. Adoração é 100% Deus. A adoração é 100%, não é 99%. Né? Em Mateus 22:37, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu inverti aqui. Esse versículo. Então, amar a Deus de todo o entendimento. Isso é exegese, é razão, examinar. Para mim, adorar a Deus, tem que saber, eu tenho que conhecer Deus. Como que eu vou adorar a Deus se eu não conheço? Então, para mim adorar a Deus corretamente, eu preciso de orientação, eu preciso examinar. Então, de todo entendimento, mas examine, tire tudo que você pode para saber sobre Deus, saber o certo, como é Deus. E aí, a minha alma, a minha personalidade, o meu pensamento, a minha razão, aceita ou não, né? Então, o que ele quer que eu aceite aquilo que eu entendi. Aí eu coloco aonde isso? No meu coração. O coração representa as minhas emoções, os meus desejos. Aí eu consigo adorar a Deus. Eu tive entendimento, eu entendi, coloquei no meu coração, aí eu entendi, e está na minha alma, na minha personalidade, no meu entendimento, eu coloquei no meu coração. Aí a adoração é perfeita. Por quê? Porque houve um entendimento, houve uma aceitação e houve uma ação. E isto, Deus quer de que forma? 100%. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. É isso que Deus quer de nós. Por isso, é muito bom saber realmente o que é adoração, para que eu possa fazer isto de uma forma agradável a Deus.
tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. A mente e o coração. A alma e o coração. Tem que ter um entendimento, um equilíbrio. Em 1 Coríntios, Paulo fala: que farei, pois, irmãos? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Quer dizer, é um equilíbrio. Eu estou cantando o que eu entendo. Eu estou fazendo uma coisa que eu sei que estou fazendo. Então, não é emocional, né? Problema de gestos, né? Vou levantar as mãos. Não é emocional. Tem que ter razão. Então, Paulo diz: olha, eu oro com a mente e com o coração. Eu entendo, eu faço. E quando eu entendo, eu faço bem, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Em Hebreus 8:10, quando o autor de Hebreus fala sobre a nova aliança que Jeremias profetizou, ele diz assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei no coração. Então, a lei de Deus, primeiramente, tem que entrar onde? No entendimento. Se entrou no entendimento, houve aceitação, reconhecimento, então o coração vai atuar. O coração vai executar. Porque está aonde? Na mente e no coração. Então, a adoração a Deus tem que ter realmente entendimento, porque nós, às vezes, acabamos fazendo as coisas que o mundão faz, né? O sensacionalismo realmente é atraente, é movimento, arrepiante. Então, precisa-se muito orientação, né? E obrigado, Ricardo, pela aula. Então, que tem que ter realmente um equilíbrio no que prestamos a Deus. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, senão nós estaríamos até blasfemando contra Deus, indo contra a verdade. Então, coração e mente tem que estar em harmonia na adoração. O coração e a mente tem que estar em harmonia. Se não tiver harmonia, não vai dar certo, né? Se a mente entende e o coração não aceita, é o que acontece no mundo evangélico, né? Vê certo, né? E não aceita. Tem tantos alunos, né? Ultimamente eu tenho 1.300 alunos. E as pessoas conhecem a verdade. Vê que é verdade. Ela sabe a verdade. Ela entendeu a verdade, mas ela não consegue por onde? No coração. Ela não consegue aceitar. Porque ela conheceu um outro método, aquilo está na sua alma, né? Então ela não consegue. Então tem que ter harmonia a mente e o coração para louvar a Deus, para viver para Deus. E quando tem essa harmonia, eu entendo, eu aceito, eu reconheço, eu coloco no coração, não precisa estar fazendo visita para irmão, não precisa estar fazendo nada, que a pessoa realmente é disponível para o Evangelho, ela faz, ela é disponível ao Espírito Santo usa porque ela teve entendimento e ela tem aceitação. Então, mente e alma tem que estar andando junto, né? Então, essa é a nova aliança, né? A nova aliança tem que ter o equilíbrio, mente e coração. É o que o autor de Hebreus, então, profetizou, que a lei seria na mente e gravada no coração. Porque se a mente entendeu e o coração aceitou, gravou. E isso é perfeito. É uma harmonia perfeita, né? Harmonia perfeitíssima. Então, mente e coração tem que ter esse equilíbrio na adoração. Se não tiver, então é o caso daquela pessoa. Meu irmãozinho, vamos lá. No domingo não dá. Então, fica aquela, porque não tem harmonia. Entende, mas não aceita. Não põe no coração. Então tem que ter essa harmonia. Eu quero citar um exemplo aqui disso, da oferta. Das ofertas. Eu acho a oferta tão sério. Eu acho a oferta tão sério para Deus aceitar. Tem que ter uma disposição tão mental e tão de coração. Sabe, nós tiramos aqui de Jundiaí aquela sacola que fica passando no nariz das pessoas assim. Aquilo é meio aterrorizante, né? Porque a pessoa se vê obrigada a oferecer. Então, a gente deixa a pessoa disponível, né? Ou ela transfere, agora tem o Pix, então transfere tão rápido, assim, para uma conta digital e tal.
Então, o que Paulo orienta, assim, ele fala, é conhecido muito esse texto. Então, no primeiro dia de semana, cada um de vós põe de parte lá em casa. Então, lá em casa, o que nós fizemos? Pensamos, né? Calculamos, raciocinamos, e fizemos isto em casa, na mente. Aí, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, tal. Então, o coração foi na mente, aí leva com o coração. Deus aceita dessa forma. Então, é um ato muito sério quando nós oferecemos as coisas para Deus. Tem que ter realmente planejamento e aceitação, amor em dar. E Deus aceita, sim. Se não tiver, a nova aliança, ela é uma aliança da liberdade, Tiago fala. Nós somos livres para servir a Deus. Já no Velho Testamento era aquela lei de pedra, e morria, e tal, não tinha um perdão, tal. Mas a nova aliança é uma aliança que nos dá privilégios para servir a Deus. Eu raciocínio, e eu aceito, e faço, né? Então, seria o legislativo e executivo, um planeja e o outro faz. Então, a minha mente planejou, pensamos nisto, e o coração aceitou, né? Por isso Deus ama essa oferta, porque foi planejada e aceita. Então, não foi assim, eu tenho que dar, porque realmente domingo é dia de dar oferta, né? E tal, tem que fazer isto. Já não é uma coisa natural, já é meio forçada, né? Então, é bom quando a coisa é bem natural. Assim, a pessoa fica livre para fazer, e ela raciocina e faz de coração. Isso é aceito por Deus. Essa liberdade que Deus nos dá. Ele dá essa liberdade para nós fazermos isto. E quando isso não acontece, é problema sério. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, ele espera que nós planejemos as coisas e agimos de coração. Ele espera isso de nós. Então, mente e o coração, né? Os verdadeiros adoradores, né? Ele fala, os verdadeiros adoradores. Isso quer dizer, então, que existe adorador que não é verdadeiro. E isso é um problema, eu tenho que ficar preocupado com isso. Porque eu tenho que ser o quê? Um verdadeiro. Deus só vai aceitar, então, uma adoração que seja verdadeira. E uma adoração verdadeira é uma adoração que é feita de entendimento e de coração, de acordo com a vontade dele. Esse texto também é muito conhecido, que Jesus cita, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, na palavra de Deus. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Esses que o Pai procura. Quem? Aquele que raciocina e examina e faz de coração, sem interesse, em troca de nada. São esses que o Pai procura. Deus é espírito. E importa que seus adoradores adorem de espírito, de coração, de verdade. Então, a adoração ela é de dentro, né? Ela é interior, ela não é exterior, como o mundo religioso hoje, né, prega, né? Aqui em João 4:21 ainda ele fala assim, disse Jesus à mulher, a samaritana, que ele está lá com ela, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai se adora de coração e alma. Esse é o verdadeiro adorador, não é o local, não é coisas criadas e manuseadas, não. Então, não se adore mais. Pessoas acham que adoração tem que ser local. A gente teve alguns problemas com pessoas com live, porque a pessoa acha que tem que ir no prédio para fazer adoração. E Jesus disse, olha, não é nesse monte, nem em outro lugar, nem em Jerusalém. O Pai se adora em espírito e em verdade. Então, não é local. É realmente quando nós temos mente e coração que realmente sente e faz aquilo que é realmente de acordo com a palavra de Deus. De que maneira? Baseado na palavra de Deus, em verdade, coração e Bíblia, né? A mente estudou a Bíblia, a mente examinou e colocou no coração. E esse, então, é o verdadeiro adorador. Né? É o verdadeiro adorador.
Então, todavia, é preciso lembrar que a adoração a Deus não pode ficar baseada naquilo que ele fez ou não, tá? Mas sim naquilo que ele é, né? Naquilo que ele é, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Então, a adoração é isto, né? Não é baseada naquilo que ele fez. Ah, olha, eu vou adorar a Deus porque eu recebi um milagre, porque eu recebi um emprego, né? Não é isto, né? Adoração, então, é quando nós reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso, digno de toda a honra e toda a glória, e nós submetemos a Ele, né? Conforme, novamente, Apocalipse 4:11, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, que todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É um reconhecimento, é um reconhecimento. E não adianta forçar pessoas, pressionar pessoas de maneira alguma. Se isso não nascer na mente e no coração, não tem como, não tem como, né? Então, por isso, Deus tem que ser adorado em espírito, baseado na palavra dele. Então, tem que saber por que eu estou adorando. Tem que saber por que eu estou adorando. Como eu faço isso, né? Você já ouviu essa frase, nada versus nada, nadinha, né? Nadinha. Então, não faça nada para receber glórias, né? Nada que vai te encher, né? Nada disso, né? Não faça para impressionar ninguém, faça por amor às coisas. Se você fizer coisa para se aparecer, você se torna um chato, né? Às vezes você vê a pessoa está ficando chata, porque ela quer se parecer, né? Ela desiste da própria vida dela e começa a fazer coisas que não é ela, na verdade. Então, é uma loucura que muitos submetem, né? Por aí. Ou para chamar atenção, né? Ou para se aparecer de uma forma. E, então, a boa impressão que nós devemos dar às pessoas é a nossa vida de adoração, é o nosso dia a dia. É dia a dia. Assim como foi falado do Alex, foi falado do Alan Júnior, foi falado de outras pessoas, do Enio, né? O Enio, a gente estuda a Bíblia há mais de 50 anos aí, sempre dedicado, né? Então, essa boa impressão que é o nosso esforço, nossa dedicação a Deus. Eu não preciso criar nada para que as pessoas me vejam como um adorador. Não. Colossenses 3,17, Paulo fala, e tudo quanto fizerdes, seja por palavra ou por ações, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai, né? Então, faça tudo em ação, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser nossa atitude, dia a dia. Devemos proceder dessa maneira, dessa forma, mostrando em nossa vida, nossas ações. Lembra de 1 Pedro 2,12? Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da vossa adoração diária a Deus. Por causa da vossa submissão, reconhecimento a Deus, reverência a Deus. Os gentios vão reconhecer isto um dia. Então, tudo que fizer, seja por palavra, seja por ações, fazer para agradar a Deus. Essa deve ser a nossa atitude diária. E Deus se agrada disto. Deus se agrada disto. Ele diz para Gideão, Gideão, é muito soldado para você destruir os midianitas. Eles vão se gloriar. Eles vão receber honra e glórias. Deus disse para Moisés, Moisés, você não me glorificou perante o povo. Você não me louvou perante o povo. Você não entra na terra, Moisés. Então, como proceder? Como proceder para não receber glórias na nossa vida diária, né? Tentando mostrar, né, que às vezes estamos servindo a Deus, né? Ter uma vida simples, pura, de reverência a Deus. Como proceder para pessoas não se gloriar, não ficar bajulando, né? Jesus fala assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, temos que tomar cuidado mesmo, né? Às vezes estão buscando galardão, estão buscando honra de glórias de homens, né? Essas coisas, tomar muito cuidado com isso, né? Os fariseus se gostavam disso, né? Os fariseus amavam se aparecer, amava.
Jesus fala sobre os fariseus em 23:5 de Mateus, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de ser visto dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Filactérios são tiras de pergaminho nas quais estava escrito essas passagens aí que está no texto aí. São colocadas dentro de uma caixa de couro, né, e colocado na testa. Olha, eu não consigo nem usar boné. Me dá uma dor de cabeça. Como que um homem pode andar o dia inteiro com um negócio desse na cabeça, na testa? E isto, com qual propósito? De ser visto pelos homens. Ser visto pelos homens. Então, o alargamento dos filactérios mencionado pelo senhor refere à ampliação. Quanto maior a caixa, mais santo era o homem. Quanto maior, né, a caixinha na testa, então mais santo o homem. É interessante, né, que esses homens eram realmente tidos como homens de Deus por essas práticas. E isso não mudou nada. Hoje os fariseus modernos são os mesmos, né? E as pessoas glorificam da mesma forma ainda. E quantas pessoas de homem de Deus, homem de Deus, como as pessoas chamam a gente de homem de Deus, né? Não como porque nossas boas obras, mas porque estamos lendo a Bíblia, então por qualquer coisa. Então Jesus, ele não aceita isto, porque toda a glória, toda a honra e toda a submissão, nós temos que pensar assim, irmãos, só dá-se para Jesus, só para ele, nada para o homem. Todos conhecem a história do Herodes Agripa, né? O Herodes Agripa, ele estava furioso. Ele matou Tiago e os judeus gostou, né? Os judeus, então, eram rebeldes, e então o império tentava agradar os judeus. E uma forma de agradar os judeus era matando os discípulos, né? Matou o Tiago e todo mundo ficou feliz com Herodes. E o Herodes disse, amanhã eu vou matar o Pedro. E o anjo soltou Pedro à noite. E Herodes, então, reuniu o povo para matar Pedro, mandou chamar o Pedro na prisão. Cadê o Pedro? Você pode imaginar o mico que o Herodes pagou perante o povo? A cara do Herodes. Então, o Herodes, um dia, num determinado dia, Herodes vestiu de suas vestes reais, reluzente, se assentou no trono do tribunal romano, na Judéia, e fez um belo discurso. Lá pelas tantas, o povo começou a exclamar, é voz de Deus e não de homem. Herodes ficou orgulhoso, lisonjeado, não deu glória a Deus. Herodes cometeu um erro fatal de tomar para ele a glória de Deus. Sua arrogância o cegou e foi comido de verme. Foi comido de vermes. Baseado nisso aqui, eu não quero criar polêmica. Não vou criar polêmica. Eu só queria mostrar, eu vou mostrar algo que eu acho muito perigoso. Essa pecinha aqui, nos prédios das igrejas. Eu já tenho visto essa pecinha aqui criar tantas divisões, tantas brigas, porque ela se torna, começa a ser usada como para alguém demonstrar poder, para alguém mostrar glórias, ou sobe lá, e hoje eu vou falar, né, do pecado do irmão, né? E deixa de dar honras e glórias a Deus por causa disso. Sabia que não é encontrado no Novo Testamento essa pecinha aí? Não é encontrado. Isso surgiu depois do ano 250. Essa peça que começaram a colocar nos templos, e hoje ela vira aí usado alguns para glorificar Deus. Não estou dizendo que eu sou contra, eu já disse que eu não quero criar polêmica, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes essas coisas nos levam à arrogância, nos levam ao orgulho. Eu sou o líder aqui, vou subir aqui, tal. Nós temos que tomar cuidado, e isso pode prejudicar a nossa adoração a Deus, às vezes. E também, às vezes, se você vê o púlpito lá no alto, a pessoa está acima das outras pessoas, né? E quem tem que ser assim, acima de todos, seria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um cuidado que nós temos que tomar nas nossas adorações,
para que Deus não seja em nada, Jesus falou, em nada, não permita que nada leve vocês a receber glória de homens. Nada disso. Então, cuidado com essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo religioso, ele é muito contagiante. Olha, como é difícil ensinar. Eu tenho depressão, porque eu conheço tanta gente boa, né? Antes da pandemia, eu tinha 8 salas de aula, né? E pessoas boas, excelentes. Mas essas coisas, cargos, púlpitos e títulos, isso faz com que a pessoa coloque Jesus em outros planos e não consegue aceitar. E, às vezes, isso pode entrar no nosso meio. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o mundo religioso, ele influencia. Como diz lá no Google, você vai procurar alguma coisa no Google, você não acha uma coisa certa. Dificilmente você acha coisa, porque é tudo religioso. Então, temos que tomar cuidado para que não tomamos de Deus a honra e a glória que ele merece. E se nós tomarmos, Deus não aceita. Se vocês conhecem a história desse quadro que foi rasgado, era um pintor. Ele esmerou-se, então, apresentar um quadro aqui da ceia, né, da última ceia. E ele colocou o quadro em exposição e ficou por perto para ouvir o que as pessoas falavam, né, sobre o quadro dele, né? E ele ouviu que as pessoas sempre diziam, nossa, como ficou bonito aquele cálice lá, né? Olha, como aquele cálice ficou bonito. Ele pegou e ele rasgou o quadro. Não, eu rasguei esse quadro. Porque ele disse, eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo. Mas estou vendo que os acessórios é que chamam atenção, né? Os acessórios chamam atenção. E, então, ele ficou revoltado e ele fez isto porque o acessório chama atenção. E nós temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado, né? E isso é comum acontecer no nosso meio, muito comum, né? Olha, eu dei aula num local que as pessoas tinham uma veneração por aquele prédio, que era uma coisa que você não podia encostar na parede, e todos a moça que trabalha na faxina tinha que, todos os segunda-feira, passar pano nas paredes, porque pessoas encostavam o sapato, sabe? Era uma loucura ver isto, uma loucura ver isto. E a pessoa destaca a placa da igreja, né? E destaca o presbítero, ele é o nosso irmão, o presbítero vai orar. Então, dessas coisas, né? Várias coisas destacam, e nós temos que tomar cuidado, porque às vezes são acessórios. E Jesus Cristo fica em outros planos na nossa vida, de adoração. Então, conforme a aula que nós vimos anterior, né? Nosso louvor, nossa honra é Deus, é se curvar para Ele, e não para coisas. E tomar cuidado com o nosso dia a dia de oração, para que isso não aconteça. Quando o culto de adoração é uma busca de honra e glórias humanas para satisfazer seus próprios desejos, Amós disse, torna-se um culto de si mesmo. Torna-se um culto de si mesmo. Em Amós 6:5, ali quando a nação de Israel, o norte, está recebendo as sentenças, por que vocês vão ser escravos da Assíria? Porque vocês fazem isso, vocês fazem isto, e que vocês cantam à toa ao som da lira, e vocês inventaram um instrumento como Davi para vós mesmos, para agradar vocês mesmos. Em Colossenses 2:23, Paulo diz, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. Então, são coisas, acessórios, sabe? É perigoso tornar um culto nosso mesmo, e não de louvor. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o mundo religioso é muito influente. E você vê que muitos irmãos sem conhecimento buscam coisas na internet, né? E realmente não tem conhecimento e faz coisas erradas, né? E Jesus disse, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, esse povo me honra com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, né? E vocês criam regras que são coisas de homens, perigoso. Aqui em Itatiba, vizinho de Jundiaí,
tinha um pastor da Assembleia que estudava comigo na escola da Bíblia lá, e ele tinha uma banda muito boa na igreja. A denominação, né? A denominação dele era enorme, enorme, por causa da banda. E sabe que pastor tem ciúmes, né? Pastor tem ciúmes das coisas, né? E o povo gostava dos rapazes da banda, tá? E o pastor, então, começou a brigar com os músicos, tal, que eles deviam baixar a bola, tal, estava muito chamando atenção, tal, tal. E esses músicos pegaram os instrumentos e foram para a igreja do Nazareno. Fica na beira da pista, quem vai para Serra Negra. Sabe o que aconteceu? Todo mundo foi atrás. Porque o culto deles era, então, a banda, os instrumentos. Então, eu tenho alguns casos aí, mas eu vou naquela congregação lá, porque eu gosto mais do pessoal lá, eu gosto muito a organização do culto é diferente, né? Então, essas coisas passam, assim, sabe, a ser acessórios, e a nossa adoração fica, então, interrompida, às vezes. Então, são sintomas de enfraquecimento espiritual, da preferência a lugares de adoração, né? Prédio, pessoas, para minhas conveniências, né? Aqui eu me sinto melhor, aqui me dou bem, eu gosto do pessoal aqui, né? O local é um mero local, né? Pode ser numa praça, na floresta, ou num prédio, não tem, o local não muda nada. A adoração tem que ser Deus louvado, engrandecido, reconhecido como Deus, né? Então, dar preferência ao local é um demérito à palavra de Deus. Realmente é um absurdo, né? Então, o Senhor Jesus disse para a mulher, olha, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai se adora onde? Em espírito, em verdade, em espírito e em verdade. É assim que adora o Pai. Dessa forma, não coisas, né? Então, o autor rasgou o cálice porque o quadro, porque o cálice é que realmente estava se mostrando e as pessoas estavam vendo o cálice e não via Jesus. Então, isso se não tivermos uma vida diária dedicada a Deus, passa a acontecer as mesmas coisas, né? Então, a nossa vida diária é um culto de adoração. Tem que ser um culto de adoração na nossa vida diária. Salmo 92, 2, proclamar desde o amanhecer o teu amor leal, durante a noite a tua fidelidade, dia e noite. Apocalipse 4 e 8, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, temos que desenvolver nossas vidas diárias de adoração, uma forma assim que o Espírito Santo me use. Né? Tem que estar disponível o Espírito Santo. E ele vai me usar. Ele vai me usar. E como ele usa? Né? Tem pessoas que brigam comigo. Você não pode fazer mais isto. Como eu não posso fazer isso? É o Espírito Santo que me usa. Como que eu não posso trabalhar tanto? Sim, se é o Espírito Santo que me usa, porque eu sou disponível ao Espírito Santo. Eu tenho minha vida livre para servir. Então, se eu me dedico, o Espírito Santo me usa. Sim. Então, é realmente uma vida de dedicação. Nós estamos aqui só por passagem, por um tempo, né? Um estágio aqui. Então, a nossa vida diária de adoração, temos que ter sede de Deus, tem que sentir sede de Deus. Fazemos as coisas para Deus, voluntariamente e naturalmente. Se não for dessa forma, não adianta. Tem que ser voluntário e natural. Deus ama de uma forma. A oferta que foi dada de mente e coração naturalmente, Deus ama. Temos que sentir desejo, prazer em servir a Deus, nada forçado, né? Nada forçado. É tão bom quando alguém ajuda a gente, né? Quando trabalha com a gente. Eu tenho um secretário que me ajuda tanto, ele é tão animado. Ele cria programas, ele cria tudo para mim, e eu consigo trabalhar. Que beleza que é isto, né? Como é bom isto, né? Então, a oferta é muito interessante, né? Eu sempre lembro do Enio Latorre aí, ele falava assim que é um termômetro, né? A nossa fé. A oferta é um termômetro da nossa fé. Então, eu sinto prazer em fazer isso. Meu coração é generoso, eu sinto prazer. Não adianta passar sacola no nariz da pessoa assim. A pessoa dá porque ela fica constrangida.
Senão o outro fala assim, ele não deu, tá vendo? Ele não deu. Não adianta passar. A pessoa tem que dar naturalmente. E se ela é generosa, Deus abençoa ricamente. Então, participar da ceia, cântico, assim, às vezes é uma atitude fácil, mas ofertar, realmente, é o que eu vejo, é uma coisa que realmente eu tiro de dentro. Eu tiro de dentro. Lógico que a ceia é um reconhecimento, não vou criar polêmica aqui, lógico, sem dúvida, o propósito de nós reunirmos é lembrar, comemorar a morte de Jesus Cristo. Mas esse ato de ofertar, se não tiver no coração, não consegue. Então, a adoração para o servo de Deus é um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida para o servo de Deus. Esse é o meu estilo de vida. Eu decidi isso na minha vida, minha família, e nós servimos a Deus e vamos servir até morrer. Não vamos aposentar, né? Podemos aposentar aí com o INSS, né? Nós somos servos divinos, criados em imagem e semelhança de Deus, tá? E Gênesis é um texto conhecido. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer, eu sou um ser divino, eu sou um ser criado por Deus, e eu tenho que fazer o quê? Servir a Deus. Então, eu tenho que sentir isto. Sentir isto. Esse é o meu estilo de vida, servir a Deus, né? Em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, a fim de fazer o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então, qual é o meu objetivo que Deus me criou? Para que eu proclame, mostre a sua glória para o mundo, para as pessoas. E as pessoas venham, sabe o quê? Glorificar a Deus por causa da minha vida de adoração diária. Então, fomos criados para isto, temos que desenvolver esse estilo de vida. Temos que trabalhar, sim, não tem dúvida, mas eu consigo, mesmo em trabalho, em qualquer lugar, o meu estilo de vida, Deus é honrado e glorificado em todo lugar que estiver, em cada momento. Não tem motivo a dizer, não dá, aqui não dá. Olha, não tem desculpa, porque a Bíblia não dá. Noé vivia entre uma geração totalmente corrompida e violenta. Ele vivia no meio de seus contemporâneos. E ele era um homem íntegro e justo e andava com Deus. E o mundo hoje, a pornografia domina o mundo, a violência, a corrupção e tudo domina. Mas nós temos a palavra de Deus e temos tem que ter um estilo de vida realmente que adore a Deus. E Deus é louvado através da nossa vida, diariamente. Então, nossa vida diária não é somente nos cultos, né? Essa mentalidade, né? Tem que tirar isso, ajudar os irmãos, né? Sabe o que se torna? Tem uma obrigação. Eu lembro quando era criança, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo aí. Meus pais moravam perto de uma catedral em Araçatuba, na terra do João Pessoa lá. E meus tios eram muito católicos, então nós morávamos perto da catedral, e meus tios iam na missa, né? E acabava a missa, passava em casa. Aí tomava pinga com meu pai e falava assim, já fiz minha obrigação hoje, fui na missa, né? E às vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Achamos que a nossa adoração é só o primeiro dia de semana. Não. A nossa obrigação, a nossa adoração é diária. Tem que ser diária. Deus aceita isto. E Ele quer isto. Ele quer isso. Deus quer ser louvado. Nós vimos lá o Mateus, adorar a Deus de mente, né, toda a sua alma, mente e coração, 100%. Deus quer isto. E Ele aceita, né? Então, precisamos mudar muito a mentalidade, né, das pessoas, que a adoração não é só o primeiro dia da semana. Lógico que o primeiro dia de semana é o dia que nós reunimos como corpo de Cristo e realmente comemoramos a vitória de Cristo, né, dando-nos perdão, dando-nos a vida, vencendo o mal. Mas não é somente isto, é diária a nossa vida. Então, essa é a nossa vida de adoração, 100%, amar a Deus de todo entendimento, alma e coração. Então, eu entendo, eu pesquiso, estudo, e eu entendo e eu ponho no meu coração. Aí fica uma beleza para servir a Deus. Quando a gente faz as coisas que gosta, a gente faz com gosto, não é verdade? Na verdade.
Tem pessoas que gostam de fazer artesanato, ele faz com tanto gosto. Tem pessoas que gostam de fazer uma profissão, e ele desenvolve porque ele gosta. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus e aceita no coração, mas fica tão gostoso servir a Deus, né? Então, isso fica gostoso, é 100%, né? Então, esta é a adoração que Deus aceita, como foi falado pelo Elias. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, é vivo. O nosso sacrifício não é morto, não é animais, é vivo. Então, eu estou vivo, eu me sacrifico para Deus a minha vida, em servi-lo, né? Em servi-lo. Não me conformo com o mundo, não me conformo com o mundo. Eu sirvo a Deus, e eu vou servir o resto da minha vida. Eu tenho certeza. Eu não consigo me ver fora, né? Não consigo me ver fora de tanto tempo que a gente passa a servir a Deus. Não consigo se ver fora, né? Então, apresentar o corpo a Deus como um sacrifício vivo significa consagrar as nossas vidas a Deus. Né? E Paulo fala para os Coríntios, 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o nosso preço. Sabe quanto que nós custamos para Deus? O sangue do Filho dele. Esse foi o preço. Foi pago. Satanás cobrou isto de dó. E Jesus fez o quê? Foi lá e pagou. Pagou meu preço. Então, agora Paulo diz o quê? Glorificai a Deus no vosso corpo. Mesmo que esse corpo vai deteriorar, mesmo que fica gordinho, mesmo que fica fraquinho, de qualquer forma, enquanto nós estamos nesse corpo, então temos que glorificar a Deus, é o sacrifício vivo, que nós fazemos com entendimento. Agora, não adianta fazer isso sem entendimento, tem que ter o entendimento, tem que ter a razão para fazer. Então, realmente tem que ter conhecimento para adorar a Deus. Né? Não se adora a Deus de qualquer forma. Então, cuidado com o mundo hoje, né? A forma de adoração que eles acham, né? Então, Deus tem que ser prioridade em nossas vidas, né? Buscar a Deus, pois, em primeiro lugar, Deus é preferência, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o papel de Deus, né? O nosso papel, o contrário, buscar Deus, o papel de Deus nos abençoar, porque Ele reconhece a nossa adoração a Ele. Então, prioridade em nossas vidas tem que ser dada para Deus, né? Eu quero para terminar aqui, eu amo esse versículo. Há muitos anos que eu tenho esse versículo no meu coração. Eu gosto demais desse texto aqui que Paulo escreveu, que Lucas escreveu sobre Paulo, né? Em Atos 20:24. Ele fala assim, porém, nada considero a vida preciosa para mim, não considero preciosa, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, que é pregar o evangelho, testemunhar o evangelho. Que coisa louca esse texto, né? E ele fez isto. É tão bonito ver todo o trabalho dele no livro de Atos, toda aquela geografia de trabalho dele, e ele fala para os Colossenses lá, 1:23, né? O evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Porque ele fez isto, a adoração diária, dedicação diária, reverência diária a um ser maior, superior, submeteu, serviu todo o tempo da sua vida. E ele tinha forças para escrever isso o tanto que ele quisesse. Em nada considerei minha vida preciosa, em nada, tudo que ele tinha, tudo que ele era, desconsiderou tudo, ofereceu completamente a Deus por causa do evangelho. E nós temos que ter essa mente. Sem essa mente, nós não conseguiríamos agradar a Deus. Por má vontade, de maneira alguma. Tem que ter boa vontade. Para terminar, tinha um trabalho que nós fizemos, não vou citar a cidade, a pessoa vai saber. Tinha um irmão, a gente planejava um trabalho, ele não falava nada. Mas quando a gente ia fazer a oração final, ele falava, peraí, irmão, tem um problema agora. Isso não vai dar certo. Toda a vida era isso. Aí nós começamos a fazer reuniões escondidas dele.
Ele está fora da igreja hoje. Nós temos que estar disponível ao evangelho. Tem que estar disponível, né? Não podemos desanimar, tá? Porque essa é a adoração que Deus aceita, né? A nossa dedicação a Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.